Bom, vamos lá, pessoal. A gente mostrou, né, que a distribuição clássica de Maxwell, né, F, é dada por n de x vetor, tá? Vezes lambda sobre π, tudo isso elevado a 3 meios, tá? Vezes a exponencial, né, de menos lambda v quadrado, né? Onde esse lambda, né, foi solicitado que provasse que ele era dado por m dividido por 2kt, ou seja, isso é igual a m sobre 2 vezes beta, tá? Então, essa foi a distribuição clássica de Maxwell, né? E aí eu já havia solicitado como exercício mostrar que esse parâmetro aqui era dado por isso, né? Utilizando, por exemplo, um gás ideal confinado em um volume V, né? E aí você aplica a distribuição de Maxwell e encontra, tá? A primeira atividade de hoje, né, é mostrar isso aqui para postar, né, mais tarde, né, até as 11 horas, no AVA, num documento PDF, tá? Então fica como exercício essa parte aqui de mostrar esse resultado, né? Mostrar que lambda é igual a m sobre 2kt, né? Onde esse lambda é esse expoente que aparece aqui na distribuição clássica de Maxwell. A gente considerou, né, que era um gás ideal e que não havia, né, a influência de um campo externo, né? Vamos agora considerar, né, que o gás está dentro de um recipiente, né, de volume V fechado, tá? O gás está aqui dentro desse recipiente, tá? E sobre ele tem um campo externo aqui, né, atuando, né, sobre esse sistema, né? Obviamente a gente vamos considerar um campo conservativo, tá? A princípio, então ela é menos o gradiente de uma energia potencial, tá? Se a gente considerar o sistema como um gás ideal, né? Então a gente tem a equação PV é igual a N KT, né? N, número de partículas, K, constante de Boltzmann, vezes a temperatura absoluta, né? PV igual a nRT, esse é o número de partículas, ou a gente pode ter PV igual a nRT, onde N é o número de mols, tá? Muito bem. Vamos utilizar, né, essa daqui para escrever, por exemplo, a pressão sobre um dado elemento, né, de volume dentro, né, no interior aqui desse recipiente referente ao gás. Então, ó, se a gente considerar, né, se a gente considerar aqui, né, o sistema, né, dentro de uma referência, né, com três eixos, né, x, y e z, né, e considerar um pequeno elemento diferencial do gás, né, tipo uma pílula diferencial, né, sendo que, por exemplo, né, vamos considerar que a variação é ao longo de z, a generalização é imediata, né, essa altura aqui é z, e se aqui é dz, né, essa altura aqui, né, relativa à base é z mais dz, tá? Então, qual é a pressão total aplicada sobre essa pílula, né? Como é que a gente encontra esse resultado, né? Então, vamos considerar, né, a expressão PV igual a nkt, tá? De modo que a pressão pode ser escrita como nkt, tá? Aí este N agora é essa densidade que aparece, né, aqui na expressão para a densidade, para a distribuição clássica de velocidade de Maxwell, certo? Então esse N agora é aquele N, né? É o N de X, né? No caso aqui, né, por simplicidade, a gente vai considerar que essa densidade varia ao longo de Z, tipo o campo gravitacional, por exemplo, né? Então esse daqui vai ser um N de Z, né?
como é que a gente encontra a força resultante aplicada sobre essa partícula ou a pressão resultante aplicada sobre este elemento aqui do gás? Bom, a nossa força, né? A nossa força resultante, né? Ela é menos se ela varia ao longo de z, né? A gente pode considerar, eu vou considerar o escalar, né? Ao longo de z, ela é menos du dz, né? Onde U é a energia, né? Energia potencial, né? Devido ao campo F, né? Devido a F, né? Que é a força aplicada sobre o sistema, né? Por enquanto, como eu disse, a gente está considerando o caso particular, né? Em que a força varia aqui ao longo do eixo Z. Exemplo, o campo gravitacional sendo essa base XY a superfície terrestre. Muito bem, né? Então a força, né, aplicada, né, ou pressão aplicada sobre o sistema, né, já que é um gás, é mais adequado fazer o paralelo com a pressão, vai ser N de Z vezes dz, isso tudo vezes a força, né? Porque, ó, N é o número de partículas, né, dentro da nossa distribuição clássica, né? Esse N aqui é o número de partículas por unidade de volume. Quando a gente multiplicar número de partículas por unidade de volume vezes esse comprimento aqui, vai ser o número de partículas por unidade de área, né? Isso daqui é número de partículas por unidade de área. Quando a gente multiplicar número de partículas por unidade de área vezes a força sobre esse elemento aqui de gás, a gente tem a pressão, né, exercida aqui, resultante sobre essa pílula, tá? Isso aqui, obviamente, é igual à pressão exercida nessa face menos a pressão exercida na face interior. Então, a pressão exercida na face superior, né, é o N de Z mais dz, tá? Vezes o dx, tá? Isso tudo vezes kT, né? Por esta daqui, ó, tá? Então, ó, a pressão é dada pelo N na posição, né, superior, que é Z mais dz, vezes dx, né, vezes kT. Desculpe, né? Vai ser o N de Z mais dz vezes kT através dessa daqui. Menos o N de Z, que é da parte inferior, vezes kT, né? Então essa aqui é a nossa expressão, né, para a pressão, né, resultante aqui sobre esse elemento aqui do gás. Então, ó, só reescrevendo o resultado que a gente obteve, tá? A gente tem que a pressão resultante, né, atuando sobre o elemento do gás, vai ser N de Z vezes dz vezes a força F, né? Eu vou tirar aqui esse elemento, esse notação vetorial, ou então colocar a norma, né? CF, né? Pressão é escalar. Isso aqui é N de Z mais dz vezes kT menos N de Z vezes kT, tá? A gente pode fazer, né, já que é um elemento diferencial aqui, dz, a expansão, né? Então, N dz mais dz, isso é igual, né? Isso é igual ao N dz, aproximadamente, mais, né, dz vezes dn dz, né? Tá? Essa é uma expansão em série de Taylor, né? Aproximadamente dada por isso, tá? E aí a gente pode substituir esse resultado nessa expressão. A gente tem que N de Z, dz vezes F, tá? Isso aqui é igual a N de Z, né? Vou substituir esse termo inteiro aqui, N de Z mais dn dz vezes dz, né?
que é essa substituição aqui. Aproximadamente, mas como a gente está considerando um elemento diferencial, né, esse dz vai a zero, né, a gente pode manter aqui a igualdade, né, sem muitas perdas, porque os termos de mais alta ordem são pequenos, ok? Muito bem. Então lá, continuando, né? Continuando, nós temos que, né, esse termo aqui vezes kt, né? Vezes k vezes t, né? Que está aqui. A gente substituiu essa aproximação via expansão de Taylor aqui no primeiro termo. Isso menos n de z vezes kt, né? É o resultado dessa expressão, tá? Naturalmente, né? Por exemplo, a gente pode simplificar esse n de z vezes kt com esse n de z vezes kt. Então, ó, simplificando aqui, o que resta é que n de z dz vezes f, isso é aproximadamente igual, né, a dz dn dz kt, certo? Onde k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta. Lembrando que esse N de Z, né, é o número de partículas, né, a densidade de partículas, número de partículas por unidade de volume, né? Quando a gente multiplica por dz, isso dá número de partículas por unidade de área, multiplicando por F vai dar a pressão, né, sobre aquele elemento de gás que a gente representou anteriormente. Então, utilizando, né, que a força é um campo conservativo, né, em uma dimensão para simplificar, isso é menos du dz, né? E aí substituindo esse resultado nessa expressão, a gente tem que n dz vezes dz vezes f, isso aí é igual a n dz dz vezes menos du dz, ok? Isso igual, né? Pegando aqui a igualdade, considerando que esse dz é muito pequeno, isso é igual a dz vezes dn dz kt, ok? Essa é a expressão que a gente tem aí, né, para relação diferencial com esse n em relação à altura z, tá? Muito bem. A gente pode trocar de ordem esse dz, então vai ficar aqui, ó, menos n de z vezes du dz, dz, tá? Vou colocar entre parênteses esse termo, e a mesma coisa do lado direito, vai ficar dn dz vezes kt, isso vezes dz. Então, o que a gente tem é que esse termo aqui é igual a este termo, né? Que é a equação diferencial aqui para u, né, n, né, e z, tá? Então, a equação diferencial que a gente obtém é menos n de z du dz, isso é igual a dn dz vezes kt, né? E essa é a equação diferencial que a gente precisa resolver, tá? Então vamos lá. Ela não é difícil de fazer, basta integrar ambos os lados, né, com relação a z. Então vamos lá, né? Efetuando a integração, a gente tem, né? Aí antes de efetuar a integração, eu vou passar esse n de z para o lado direito, então a gente vai ficar com menos du dz, isso é igual a 1 sobre n de z dn dz vezes kt, ok? Essa é a expressão que a gente obtém aí para a equação diferencial relacionando essas quantidades. Eu vou passar para o lado esquerdo, né, esse kt, né? Então vai ficar menos 1 sobre kt du dz, isso é igual, né, a 1 sobre n de z dn dz, né? E agora a gente efetua a integração, né? Se a gente efetuar a integração em ambos os lados com relação a z, a gente vai ter que integral de menos 1 sobre kt du dz dz, isso é igual a integral de 1 sobre n de z dn dz dz.
mais, né, já que a gente está integrando indefinidamente, uma constante C de integração. Bom, essa integração é fácil de fazer, né? Aqui, ó, por exemplo, esse du, dz, dz é um du, né? Um du. E esse dn, dz, dz é um dn. Então a gente tem que integral, né, de menos 1 sobre kt du é igual a integral de 1 sobre n de z dn mais uma constante de integração. Né? Esse menos 1 sobre kt são constantes nessas duas integrações, então a gente tira. Né? E a integral de 1 du da u, né? Então isso aqui fica menos u sobre kt, né? Onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta e U é a energia potencial associada ao campo. Né? 1 sobre N dN é a integral da ULN, né, de N, né, mais uma constante de integração, né, arbitrária aí, que vai depender, obviamente, das condições iniciais. Né? Então, o que a gente tem, o que a gente obteve aí para essas nossas continhas foram que ln de n, né, mais c, isso é igual a menos u sobre kt, tá? Ou ln de n, isso é igual a menos u sobre kt, né, ou kbt, vou só colocar o kb para a gente lembrar que é a constante de Boltzmann, menos c, tá? Aplicando, né, considerando que esse n aí é real, né, aplicando aí a exponencial em ambos os lados, a gente tem que exponencial do ln de n, isso é igual a menos, desculpe, a exponencial de menos u sobre kt mais menos, né, menos c, tá? Muito bem. A exponencial do ln, né, a função da inversa dela é igual ao argumento. Então, n é igual a... E aqui a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, isso aqui é n é igual a exponencial de menos u sobre kt vezes a exponencial, né, de menos c sobre menos c, né, que é uma constante, tá? Aí, por simplicidade, né, a gente vai dizer que esse termo, a exponencial de uma constante é uma constante, então n é um c0 exponencial de menos u sobre kt. Bom, esse c0, né, vai ser o n de referência, né? Por exemplo, se a gente considera aqui um ponto de referência, né, exemplo, na superfície da Terra, né, a gente sabe que a energia potencial varia, né, com relação à altura, né? Então a gente pega um ponto de referência, nesse caso em particular, que seja o U na superfície da Terra, né? Vamos dizer U igual a zero, né? Considerando aquela energia mg H, por exemplo, tá? Então aqui o igual a zero seria o N0, né? Ou seja, a energia, a densidade de partículas sobre a superfície da Terra. Obviamente esse ponto de referência vai depender do sistema em que a gente estiver adotando. Mas aí de qualquer forma ele vai ser um N de referência. Então a densidade de referência é N0 exponencial de menos U sobre KT, né? KBT, tá? Que pode ser escrito, né, como n igual a n0 exponencial, né, de menos beta u, né, onde beta é igual a 1 sobre kbt, ok? Então vamos lá, né? Vamos considerar, por exemplo, um probleminha que a gente resolve em física básica, que é determinar como é que a pressão varia com relação à profundidade em um fluido estacionário, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, né, um fluido, né? E a gente quer determinar qual é a pressão. A gente conhece a pressão na superfície, digamos P0, e queremos saber, né, qual é a pressão, por exemplo, aqui a uma profundidade H, né? Então, como o fluido é estacionário, a gente considera que a densidade é constante em toda a região desse fluido, né? Então
Então, como é que a gente faz? A gente pega aqui no interior desse fluido, recorta, né, um elemento volumétrico desse fluido, né? E aí a gente determina, por exemplo, qual é a força resultante atuando sobre esse sistema, né? Então, a primeira coisa a se fazer é o diagrama de corpo livre, né? Se a gente pegar o cubinho, né? O cubinho, né? Vamos dizer que está, né? Essa face interior, ele está a uma profundidade, vamos chamar de y2, e a face superior está a uma profundidade y1, né? Vamos calcular as forças resultantes sobre esse cubinho, né? Vamos supor, por exemplo, que esse cubinho tem uma área A, né? E aí, obviamente, é uma área A superior aqui e uma área A inferior na parte inferior do cubo, ok? Muito bem. Então, quais são as forças que atuam sobre o cubinho, né? Nós temos uma pressão P1 na face superior, nós temos uma pressão P2, né, associada a uma força F2 na parte inferior, né? E aqui nós temos um F1 na parte superior, né? As laterais elas se cancelam, né? Porque o fluido é estacionário e como a gente está considerando que ele varia com a profundidade, a gente não vai analisar essas forças na direção lateral, né? Além das forças devido ao fluido, né, nós temos a força peso, né, apontando para baixo, né, que é o peso, né, desse elemento aqui do fluido, né, devido à ação, por exemplo, da gravidade, né. Então, o que acontece aqui, né? O que acontece? A gente tem, se a gente adotar um sistema de eixo, né, positivo para cima, nós temos um F1 negativo, né, porque ele está apontando para baixo. Nós temos um F2 positivo porque ele está apontando para cima, né? Considerando que é a linha de ação, não estou colocando a notação vetorial, porque a gente está considerando ao longo de um eixo, né? Então, essencialmente, é a componente da força que está atuando aí. Isso aqui, né? A força-peso aponta para baixo, então menos a força-peso sobre o elemento de fluido. Isso aqui é igual a zero, porque a gente está considerando o fluido estacionário, né? A gente está com um fluido parado aí. Muito bem, tá? A gente sabe, né, que força, né, na verdade, a pressão, né, é força por unidade de área, né? Então, a gente pode utilizar essa relação, uma vez que a gente está considerando aí uma expressão, uma condição uniforme aí para o fluido. Então, esse F1 vai ser P1 vezes o elemento de área A. Assim como F2 vai ser P2, né, vezes o elemento de área A, menos a força-peso igual a zero. Muito bem, muito bem. Então, aí agora a gente vai trabalhar em termos, né? A gente mudou aqui de força para pressão, aqui é força, a gente vai alterar, né, para densidade do fluido e uma espécie de pressão também, né? É mais fácil de trabalhar com um fluido ou um gás dessa forma. Então, o que que a gente tem, né? Então, o que que a gente obteve? A gente obteve que menos P1 vezes A mais P2 vezes A mais menos, desculpe, W igual a zero, né? Só que a força-peso, né, a gente vai considerar nas proximidades da superfície terrestre, então a força-peso é a massa, né? É a massa do elemento, vou chamar de ΔM, desse cubinho, né, que foi recortado no interior do fluido, vezes a aceleração da gravidade, certo? Muito bem. Como, né? Como a gente está considerando, né? Aqui a densidade do fluido é uniforme, né? Então a densidade é a quantidade de massa pela quantidade de volume, né, desse fluido aqui, né? Obviamente, o volume aqui é a área vezes a altura, né? Essa altura aqui que vai ser y2 menos y1. Então, a gente tem que o nosso ΔM é igual a ρ ΔV, né?
Portanto, ΔM é igual a densidade vezes a variação do volume. Essa é a densidade, variação do volume, né? Só relembrando, aqui a gente tem uma área A e uma altura H aqui, tá? A gente diz que essa ponta aqui está uma profundidade y2 e a tampa está uma profundidade y1. Portanto, isso aqui é y2 menos y1. y2 menos y1 vezes a área dá o volume, tá? Então, isso é ρ vezes A vezes y2 menos y1. Muito bem. Essa é a expressão que a gente obtém aí, né, para a variação de massa. Substituindo esse resultado, né, no peso, né? Então, peso vai ser igual ΔM, ρ, vezes a área, vezes y2 menos y1, tá? E aí a gente pega este resultado e substitui na equação de força. Então, vai ser menos P1 vezes A mais P2 vezes A, isso menos, né, o nosso peso, que é ρ vezes A vezes y2 menos y1. Como nós estamos numa situação de equilíbrio, isso é igual a zero, certo? Isso é igual a zero. Muito bem, né? Muito bem. Então, como essa expressão aí, né, a gente tem A como fator comum em todos os termos, a gente pode simplificar, né, por esse A aqui, fazendo a divisão da equação inteira por A. Então, quando a gente efetuar a divisão, né, a gente tem menos P1 mais P2 menos ρ, e aí tem aqui, né, a gente esqueceu de colocar aqui o G, né, vezes, né, aqui tem um G aparece aqui no W, né, ΔM, que é ρA y2 menos y1, vezes o G, que é a aceleração ou campo gravitacional, né, próximo ali à superfície da Terra. Então, ρ vezes y2 menos y1 vezes G, isso é igual a zero. Muito bem. Então, o que a gente obteve, né? Que a pressão, né? A gente tem agora como que a pressão varia de acordo aqui com a profundidade do elemento do fluido. Então, escrevendo aqui P2, né? Então, escrevendo aqui o nosso P2, ó, P2 vai ser igual a P1 passou menos, passa para o outro lado mais, P1 menos daqui fica mais, ρ, y2 menos y1 vezes G, né? Então, a gente encontrou a relação da pressão na tampa com a pressão no fundo desse elemento, tá? Eu vou só reescrever aqui para a gente ver o que a gente obteve, né? Então, a gente tem que P2 é igual a P1 mais ρg, né? y2 menos y1. Só recapitulando, né? Se a gente pegar aqui o fluido, né? A gente pegou o fluido, aqui tem a parte da superfície do fluido, a gente recortou um cubinho, eu vou pegar ele em duas dimensões apenas. A parte superior está a uma profundidade y1 e a parte inferior está a uma profundidade y2, ok? Muito bem. Então, veja só, a gente pode, se a gente conhece, por exemplo, a pressão, né, digamos P0, né, vamos dizer, ao nível do mar, pressão ao nível do mar, 1 atm mais ou menos, a gente pode considerar que a gente conhece na superfície, né? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse y ir para zero. O que isso significa? É pegar essa tampa e trazê-la aqui para cima, né? De modo que quando a gente faz isso, naturalmente esse P1, quando a gente fizer o y1 igual a zero, vai para P0, né? Então P1 vai para P0, né? Ou seja, a pressão na superfície. Né? Vamos dizer que o y2 é uma profundidade y, onde a gente quer medir, né, a nossa pressão, né, chama de y, e naturalmente a gente vai chamar o P2 da pressão na posição y. Então, substituindo naquela equação lá em cima, a gente tem que P
é igual a P0 mais ρ G, né? Aí y2 vira y, y1 zero. Então, essa aqui é a expressão, né, que nos fornece a pressão a uma profundidade y de um fluido incompressível com a densidade constante, tá? Exercício, né? Como que isso ficaria se a gente tivesse, né, uma força, né, ou pressão que variasse, né, ou seja, densidade que variasse de acordo com a profundidade do fluido, né? Encontre a variação da pressão no caso em que a densidade, né, de partículas varia em função da sua profundidade. Vamos retornar, né, ao nosso problema original, né, que era encontrar, por exemplo, a distribuição quando, né, a gente tem um campo externo aplicado ao sistema, né? A gente tem que a nossa função f, né, distribuição clássica de Maxwell, né, ela é dada por n, que é o número de partículas, né, por unidade de volume dentro daquele sistema, né, do fluido confinado, do gás, vezes lambda sobre π, né, elevado a 3 meios, vezes a exponencial, né, a exponencial de menos lambda vezes v ao quadrado, né? Essa é conhecida como distribuição clássica de Maxwell para as velocidades, né? Onde, né, como o primeiro exercício, que já foi solicitado antes, era mostrar que esse lambda é 1/2 de m, né, m, onde m é a massa do átomo ou molécula do gás ideal, sobre K BT, né? Foi pedido para mostrar isso aqui. Aí, um outro exercício, mostrar que a integral de f, né, esse f aí, do jeito que ele está escrito aqui, d3v, isso é igual a n, né, onde n é esse n, número de partículas por unidade de volume. Muito bem, a gente encontrou isso, e além disso, né, a gente mostrou agora que o n, né, era um n de n0 exponencial de menos U sobre KBT, né? Sendo U a energia, né? Energia potencial associada, né, ao campo ou força externa atuando sobre o sistema, tá? Se a gente aplicar, né, esse resultado aqui na expressão do F, né, o que a gente vai ter? Que F vai ser um N0 vezes lambda sobre π elevado a 3 meios, isso tudo vezes a exponencial, né, de menos U sobre KBT, tá? Né? Exponencial de menos U sobre KBT, eu estou substituindo esse resultado, essa constante já estava aqui, vezes a exponencial, né, de menos lambda, onde lambda é dado por isso aqui, ó, 1 sobre 2, né, m v ao quadrado sobre k bt, tá? Muito bem, a gente obteve esse resultado e agora a gente pode agrupar, né, utilizando a propriedade da potência, né? Mesmo a base, quando a gente faz o produto, a gente conserva a base e soma os expoentes. Muito bem, né? Então a nossa distribuição vai ficar F igual a N0 lambda sobre π elevado a 3 meios exponencial de aqui tem um menos, né? Que tem um menos, né? Vai ficar menos, aí eu vou juntar aqui, né? Vai ficar menos U sobre KBT, né? Esse menos tinha que estar daqui, ó, tá? Menos 1 sobre 2 KBT, né, vezes m v ao quadrado, né? Essa é a expressão que a gente obtém aí, substituindo o valor de n, variando, né, de acordo com o campo, né? Aí aqui, ó, isso aqui a gente pode reescrever, né, o f, né? Aí eu vou chamar
né? Essa quantidade aqui é constante, né? Essa quantidade toda é constante, eu vou chamar de C, C', por exemplo, tá? A gente vai chamar isso de C' e o restante é exponencial, tá? Vou retirar como fator comum menos 1 sobre kBt, aí da expressão aqui, ó. Então vai ficar menos 1 sobre kBt vezes, né, o que sobra, né, que é U mais 1 meio de mv ao quadrado. Fecha, fecha, tá? Posso alterar a ordem aqui, nosso f vai ficar C' exponencial de menos 1 sobre kBt, tá? Vezes, né, vezes 1 meio de mv ao quadrado, tá? Mais U. Fecha, fecha. Muito bem. Isso aqui é a energia cinética do sistema, né? Isso aqui é a energia potencial. Então, se a gente considera o nosso sistema como conservativo, né? Então, essas são as energias que atuam sobre o sistema. Então, isso é C' exponencial de menos beta, né? A gente chama isso aqui de beta, menos beta, vezes a energia do sistema, tá? E aí essa expressão, agora levando em conta que existe um campo externo atuando sobre o sistema, é a expressão da distribuição de Maxwell-Boltzmann para um caso particular, né, conservativo. Só que a gente já mostrou que essa expressão é válida num caso geral, sendo as possíveis energias do sistema, né? Exercício, mais um exercício para a gente fazer hoje, né, e entregar até mais tarde, é descobrir, né, descobrir quem é esse F, esse C' aqui da nossa distribuição.